Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje uma das maiores dúvidas sobre o Magnânimo. Dom Pedro II era republicano? É isso que vamos ver agora. Então já deixa seu like, se inscreva e vamos logo ao que interessa. Nasci para consagrar-me às letras e às ciências, e ao ocupar posição política, preferia de presidente ou ministro a de imperador. Se ao menos meu pai ainda imperasse, estaria eu há 11 anos com assento no Senado e teria viajado pelo mundo. Esse trecho do Diário Pessoal de Dom Pedro II, escrito em 1862, mostra bem como Sua Majestade se via preso a uma posição que o sufocava. Nessa época, ele já reinava há 20 anos, mas de direito era imperador desde os 5 anos de idade. Ser o ponto de estabilização do país desde sua infância sugava a vida de nosso imperador. Muitas coisas que queria fazer não podia, pois sempre deveria colocar o dever à frente de suas vontades pessoais. Exemplo disso era a causa abolicionista, onde mesmo sempre criticando a escravidão, não podia fazer parte do movimento. Tanto que em 1884, para manter sua posição como chefe de Estado suprapartidário, fez uma doação anônima à causa com o nome de Um Brasileiro. Para se ter ideia de como ele queria se afastar de seu cargo, sempre que viajava nunca era o imperador Dom Pedro II do Brasil, mas sim o cidadão brasileiro Pedro de Alcântara. E isso porque somente nessas oportunidades tinha verdadeira chance de descansar. E com isso surgiu esse republicanismo, o que seria querer ser presidente em vez de imperador. Muito simples. Se Dom Pedro II fosse o Pedro de Alcântara, presidente do Brasil, contribuiria com a política nacional por 4 ou 8 anos e depois se retiraria e iria aproveitar sua vida. Mas já como imperador Dom Pedro II do Brasil, esse cargo era seu dever, seu privilégio e seu sacrifício até a sua morte. Cara, pensa só nisso. Se um presidente já envelhece pra caramba em 4 ou 8 anos, devido ao estresse e pressão de seu cargo, imagine só o que esse mesmo estresse e essa mesma pressão fariam com você em 50 anos. Ainda mais em um país tranquilo de governar como o Brasil. Dom Pedro defendia a República, mas não era tipo defender a República de vamos votar para presidente. Não. O que ele defendia era uma república intelectual, onde todos seriam honestos, bem educados e sempre preocupados com o interesse público. E mesmo acreditando que essa república seria o ideal, ele sabia que o país não estava pronto para ela, principalmente pela falta de educação. Para Dom Pedro, a república poderia vir para o Brasil, só que de maneira orgânica, pois para Sua Majestade, o país já tinha amadurecimento político suficiente para que tudo fosse feito dentro da lei, sem golpes. E nesse processo, os republicanos iriam elegendo cada vez mais deputados, que por fim conseguiriam o plebiscito. E caso vencesse esse plebiscito, a família imperial aceitaria o resultado e se retiraria. Essa era a visão de como a república poderia vir para o Brasil na cabeça de Dom Pedro II. Cara, acima de tudo, antes de ser república ou monarquia, o que Dom Pedro defendia era res publica, uma expressão latina que significa coisa pública, um respeito à coisa pública. Tanto que, para se ter ideia do nível desse sentimento republicano, por assim dizer, quando acabou a Guerra do Paraguai, quiseram erguer uma estátua em sua homenagem. Sua Majestade agradeceu a oferta, mas não permitiu que isso fosse feito. Em seguida, pediu para que o dinheiro fosse revertido na construção de escolas. Outra prova disso é que em uma América do Sul cercada por ditaduras e censuras, o imperador dizia: "Nossa principal necessidade política é a liberdade de eleição. Sem esta e a de imprensa, não há sistema constitucional na realidade." E sobre esta mesma imprensa, ele dava um maior exemplo de tolerância, por mais cruéis que os artigos fossem contra sua pessoa, onde chegavam a satirizar seu físico, chamando-o de Rei Caju, ou até mesmo sua tolerância, quando o chamavam de Pedro Banana. Para nosso imperador, imprensa se combatia com mais imprensa. E por ser totalmente contra a tirania, Sua Majestade também defendia a descentralização e diluição dos poderes do Estado. Menor centralização administrativa também é urgente, assim como melhor divisão de rendas geral, provincial
e municipal, convindo vigorar este último elemento. Ou seja, defendia que as cidades tivessem mais força que os estados, no caso províncias, e que essas províncias tivessem mais força que o governo central. Nosso imperador era um estadista austero e íntegro, solidário com os escravos e com os mais humildes, tanto que chegou a montar nas terras do Palácio Imperial de São Cristóvão uma colônia para receber pessoas pobres, assim como pagou do próprio salário bolsas de estudo para que brasileiros se preparassem na Europa, com a condição de que voltassem e aplicassem seus conhecimentos no Brasil. E mesmo em uma monarquia, coisa que seria antidemocrático, segundo alguns, Dom Pedro II foi quem mais respeitou a democracia em toda a nossa história. Ao longo de seu reinado, mesmo tendo sua pessoa e sua família atacadas a nível particular, tanto que uma vez sugeriram o fuzilamento de seu genro, o Conde D, em um jornal, jamais permitiu qualquer tipo de censura. Não acumulou riqueza, as viagens que fazia eram custeadas com o próprio salário, salário esse que ainda fazia caridade, assim como jamais usou a coroa para garantir vantagens pessoais a ele, a sua família ou a amigos. E mesmo não gostando de sua posição, jamais agiu sem sabedoria ou honra. Uma vez, Sua Majestade o Imperador do Brasil disse: a falta de zelo, a falta de sentimento ao dever é o nosso primeiro defeito moral. E é isso aí, gostou do vídeo? Me diz aqui nos comentários o que você achou, beleza? Também não se esqueça de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação do canal. E agora você já sabe, se não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Já somos mais de 17 mil e... Peraí, semana que vem eu vou anunciar um sorteio para vocês.